Fala, meus amigos e amigas, torcedores do Green Bay Packers, tudo bem com vocês? Estou na área, estou de volta para subir mais alguns vídeos no canal, depois de curtir a ressaca da eliminação no divisional, né? Ainda é uma ferida muito aberta, ainda é um choque difícil de ser assimilado, mas aos poucos a gente vai, né, retomando aí a nossa rotina habitual. Agora a temporada já se foi, hora de tentar passar uma borracha, né, em tudo que aconteceu, mas é claro, né, a gente não consegue realmente esquecer um fracasso seguido do outro, né? Então fica cada vez mais difícil a gente assimilar esse golpe. Mas nesse primeiro vídeo eu quero fazer uma leve retrospectiva do que foi o Green Bay Packers nessa última temporada, né? Aí eu não sei se vocês vão concordar comigo em alguns pontos, mas eu vou trazer aqui a visão que eu tive de mais essa temporada jogada no lixo, né? Essa que é a verdade. O que a gente pode tirar de bom e o que a gente pode tirar de ruim, né? Para que não se repita na temporada que virá daqui longos e eternos 7 meses. Bom, gente, todos nós iniciamos a temporada 21-22 com uma enorme expectativa. Afinal de contas, como vocês bem se lembram, depois de uma longa novela, Aaron Rodgers apareceu para treinar, né? Confirmou a sua permanência, pelo menos para essa temporada. Muitos usaram aquele termo Last Dance, né? Que seria a última temporada de Aaron Rodgers e Davante Adams juntos em Green Bay, né? Os próprios jogadores postaram, né, imagens fazendo analogia à última dança. Então isso trouxe uma expectativa muito grande na torcida de que o Packers faria de tudo possível, de que Rodgers, Adams fariam tudo o que fosse possível para encerrar, né, as suas passagens por Green Bay com a conquista de mais um anel, o segundo anel do Aaron Rodgers. Então, nada mais era esperado do que um all-in, né, como a gente dizia lá no ano passado, né, onde o Packers investiria o que fosse necessário para montar um grande time ao redor de Aaron Rodgers, para que ele tivesse armas suficientes para vencer um Super Bowl e não tivesse argumentos para contestar uma eventual derrota, uma eventual eliminação, mais uma vez em playoffs, né? Porque muito se dizia também que boa parte da relação conturbada entre Aaron Rodgers e Green Bay Packers se devia ao fato de que os Packers, né, ao longo dos anos, veio abrindo mão de jogadores que o Rodgers considerava importante, ou deixou de trazer jogadores também que o Rodgers teria, né, em tese pedido, e isso gerou essa situação um pouco desagradável. Então o Packers, para tentar agradar Aaron Rodgers, fez tudo o que foi possível, fez o que ele pediu, trouxe quem ele pediu. A volta do Randall Cobb foi um pedido do Rodgers, trouxemos de volta o Randall Cobb, né? Outros jogadores para compor posições carentes, né, o Packers foi buscar, como o Russell Douglas, cornerback, o Devondre Campbell, linebacker, Whitney Mercilus, linebacker. Então a gente reforçou praticamente todos os setores e deu todas as armas possíveis para que o Rodgers fizesse uma grande temporada e o Green Bay Packers também, e que conquistasse, né, esse quinto anel tão esperado, né, desde 2011, aliás, né, poucos dias aí completaram já 11 anos da nossa última conquista de Super Bowl. E o que a gente viu no início da temporada regular dava mostras de que realmente o Packers veio para fazer uma grande temporada. Exceção feita, claro, aquela semana 1 trágica, né, em 12 de setembro, estreando contra o New Orleans Saints em Jacksonville, na Flórida, né, porque naquela época, né, a Nova Orleans tinha passado por alguns problemas meteorológicos, né, um furacão, então foi transferido esse jogo para Jacksonville, e a Flórida, a gente sabe, não faz bem para o Packers, não faz bem para o Aaron Rodgers, não é de hoje. Não sei se é o clima, a água, alguma coisa nesse sentido. Fomos lá, tomamos uma verdadeira cacetada, né, do New Orleans Saints, 38-3, e ali a gente já começou a ligar um certo alerta. Falamos, será que esse vai ser o Green Bay Packers da temporada? Porque se for, não vai chegar nem na pós-temporada, né? Um desempenho horroroso, uma defesa que assistiu o Saints jogar, um ataque que também não produziu absolutamente nada, um Aaron Rodgers zero de inspiração, mas a gente levou em consideração que era a primeira semana ainda, né, muita coisa ainda iria acontecer. Se fosse para perder, era melhor perder naquele momento, né, que pudesse ir se remontando e evoluindo
com o passar da temporada. E felizmente aquele jogo foi só um susto, né? Foi uma jornada atípica, né? Talvez tenha sido a mais atípica delas em toda a temporada. O time não levou essa derrota em consideração e da segunda semana em diante, né, foi acumulando vitórias e melhorando cada vez mais o seu desempenho ofensivo e defensivo. Tá? A gente terminou uma temporada regular com uma campanha de 13 vitórias e 4 derrotas, assim como tinha sido na temporada passada. Uma campanha muito forte, muito consistente, que venceu grandes adversários. Só para citar alguns, as duas equipes que chegaram ao Super Bowl, né, Cincinnati Bengals, ganhamos fora de casa, Los Angeles Rams, ganhamos também, Arizona Cardinals, que até então estava invicto, fomos lá em Arizona, vencemos. Então o Packers ganhou grandes jogos, né, jogos onde a gente, né, considerava que uma vitória poderia, né, elevar o Packers a outro patamar, um patamar de realmente candidato, né, ao Super Bowl, né, Super Bowl contender, enfim. E nós conseguimos essas vitórias. Tá? As derrotas que tivemos, tirando da semana 1, foram derrotas até, né, aceitáveis, como foi para Minnesota, né, que eles ganharam ali praticamente no último lance, nós fomos prejudicados pela arbitragem. Com o Detroit Lions também lá na última semana, a equipe já estava com a cabeça voltada, né, para folga, né, por ter sido one, né, e tentou poupar, né, a maioria dos jogadores no segundo tempo. Então a gente chegou muito fortalecido para os playoffs. Essa campanha de temporada regular nos deixou ainda mais esperançosos e confiantes num grande resultado, né, em pós-temporada. Sabíamos, claro, das pedras que poderiam surgir no nosso caminho, como o Tampa Bay Buccaneers, que era o atual campeão, né, e vinha com o Tom Brady aí para sua última temporada, de fato foi, né? Tom Brady já é mais um da lista dos aposentados, como o Big Ben, né? E poderia também aparecer San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, enfim. Mas a gente considerava que a equipe estava muito bem preparada pelos desafios que superou na temporada regular. Um ledo engano, né? Nós aguardamos pelo nosso adversário na semana do Wild Card, né? Afinal de contas, garantimos a seed one com antecedência, vencemos a divisão com muita antecedência, né? Mas ser o melhor time da Conferência Nacional não tem nos trazido vantagens, né? Vantagem nenhuma, pelo menos que o Packers saiba se aproveitar, nenhuma vantagem. E não é dessa temporada, já é da temporada passada também. Aguardamos nosso adversário, né? Que saiu ali do duelo entre São Francisco e Dallas Cowboys, né? Infelizmente deu São Francisco. Se tivesse dado Dallas Cowboys, a gente sabe pelo histórico, né? O Packers é meio pai do Dallas Cowboys, então a gente poderia ter tido uma sorte melhor. Veio o São Francisco, que era underdog, não era o favorito. Packers jogava em casa, com 80 mil pessoas no estádio, Lambeau Field pegando fogo do ponto de vista da torcida, mas do ponto de vista do clima, um frio tremendo, temperatura na casa de menos 10, menos 15 graus. Um ambiente totalmente hostil, né, para São Francisco, só que eles acabaram, tipo, foda-se, nós vamos aí, vamos ganhar o jogo. E foram ganhar o jogo, né? Então o Packers não foi um time que intimidou São Francisco, não foi um time que pressionou São Francisco. São Francisco jogou, né, e não se impressionou com a nossa torcida, com o estádio, com o frio que estava fazendo. Foi lá e fez o jogo dele, um jogo muito bem tático, que a gente já está muito habituado a ver, né? Uma estratégia muito consistente e vencedora do Kyle Shanahan, né? Onde o seu quarterback não precisou jogar tanto para que a equipe vencesse, né? Afinal, nós sofremos apenas 6 pontos do ataque, né? Exatamente do ataque de São Francisco, nós sofremos 6 pontos, foram 2 field goals, né? Os outros 7 pontos de São Francisco foram nós que oferecemos, né, com o punt bloqueado do Bojorquez, né, o punt que foi bloqueado e retornado para touchdown, aí foi um touchdown defensivo de São Francisco. E foi mais uma jornada, né, frustrante, decepcionante dos Packers, e deixando um impacto muito grande nos seus torcedores. Primeiro porque um ataque que vinha sendo recordista não produziu.
Aaron Rodgers, mais uma vez, a gente tem que falar o português, pipocou em playoffs, né, como tem sido uma tônica. Né? É triste dizer isso, mas tem sido uma tônica. Ataque não funcionou. A linha ofensiva, que a gente esperava muito dela, principalmente com os retornos de quem estava lesionado, o caso do David Bakhtiari, Billy Turner, enfim, né? Deixou a desejar também, não fez o melhor dos seus trabalhos, permitiu muitas pressões para cima do Rodgers. E claro, né, o grande vilão, não preciso nem gastar tempo dizendo, foi o nosso time de especialistas. Afinal, por aí passou também muito da nossa derrota, punch bloqueado. Nós tivemos um field goal bloqueado também do Mason Crosby, que, com todo respeito, acho que já deu o que tinha que dar. Já temos que pensar num novo kicker já para o futuro dos Packers, para ficar mais 15, 20 anos, assim como o Crosby ficou. Mas acho que a imagem dele começa a ficar um pouco arranhada devido a às últimas 2 temporadas dele que não foram legais. Tá? Mas é claro, sem querer individualizar muito os jogadores, mas de modo geral o Special Teams dos Packers foi um fiasco desde o início da temporada. Não foi por falta de aviso que o Special Teams ia colocar nossa temporada em jogo, e colocou. Matt LaFleur, ele foi conivente, né, com essa unidade ridícula que nós tínhamos. Teve a oportunidade de trocar o coordenador, não o fez, manteve sua confiança e quebrou a cara nos playoffs. Tá? Não estou dizendo que a responsabilidade é única dos Special Teams pela derrota. Já individualizei para várias pessoas essa derrota. Matt LaFleur foi muito mal nas chamadas. Aaron Rodgers não soube sair, né, das pressões, não realizou aqueles passes curtos e rápidos que ele costuma fazer. Tá? Acho que o Packers sonegou um pouco o uso dos running backs também nessa partida decisiva. Poderia ter utilizado muito mais. Né? A linha ofensiva, como falei. Mas o Special Teams já vinha dando mostras de que poderia impedir, né, a nossa conquista do Super Bowl. O Matt LaFleur pagou para ver, né, e deu no que deu. Aí, quando acabou a temporada, né, juntando os cacos, aí o Packers tomou a decisão de mandar embora o Maurice Drayton, né, coordenador de Special Teams. Já era tarde, né, o Super Bowl já tinha ido para o saco. Aliás, passamos longe dessa vez, até mais do que na temporada passada, né, porque na passada, pelo menos a final de conferência nós disputamos, esse nem na final de conferência nós chegamos, e as expectativas eram muito maiores do que na temporada passada, para você ver que o futebol americano não tem muita lógica. Né? Aí o Drayton foi demitido, né? E foram feitos outros ajustes em algumas unidades. Nós perdemos, né, o nosso coordenador ofensivo, o Nathaniel Hackett, para o Denver Broncos, se tornou, né, o head coach lá no Denver Broncos. Né? Perdemos também o Luke Getsy, né, para também o Denver Broncos. Enfim, começamos a fazer algumas reformulações no nosso coach staff, né? E o que nós anunciamos, né, foi a promoção do nosso coordenador de linha ofensiva, né, para assumir a posição de coordenador ofensivo. Né? E anunciamos também o Rick Bisaccia, né, vindo do Las Vegas Raiders, ele que assumiu, né, como head coach dos Raiders depois da saída do Gruden lá, né, toda aquela polêmica. Ele assumiu, levou o time até os playoffs, foi eliminado, né, no wild card para os Cincinnati Bengals. Veio custando caríssimo, né? Não foi barato. O Packers fez um baita investimento para trazê-lo, para que seja realmente a solução do nosso Special Teams. Mas é lógico, não é só o coordenador que vai mudar o nosso Special Teams de patamar, de um patamar de um patamar ruim para talvez um patamar mediano. Eu acho que se nós tivermos um patamar mediano de Special Teams, a gente já consegue ser mais competitivo do que for. Não precisa nem fazer um brilhante trabalho. Mas é claro, precisamos ajeitar a unidade, né, com material humano, né? Jogadores mais preparados, jogadores mais qualificados. Passa também pela questão da mudança do kicker, que eu sugiro, não sei se você concorda. Acho que o nosso punter é um excelente jogador, não veio numa boa fase também em pós-temporada. Temporada regular foi muito bem, mas acho que, né, é um grande punter, podemos ficar com ele sem problemas. Mas precisamos recompor o material humano mesmo, não adianta só trocar, né, o coordenador e as peças ficarem realmente as mesmas, aí o problema vai permanecer, embora ele venha talvez com ideias novas, o que pode ser
né, um ponto positivo em relação às ideias antiquadas e errôneas que a gente tinha com o Maurice Drayton. Bom, pessoal, então, para resumir, né, foi mais uma temporada, como disse, jogada no lixo, onde muitas coisas saíram errado na hora H, onde o Packers provou mais uma vez que é um time de temporada regular, de que não sabe lidar com decisões e que não aproveita as vantagens de ser seed one, as vantagens de ser o melhor time de conferência, que é de jogar em casa, pelo menos até a final de conferência. Não soube aproveitar o fator casa, a presença de sua torcida, o clima. Não sei se houve algum tipo de já ganhou, de salto alto, de menosprezo ao adversário. Sei que o Packers cai mais uma vez de forma dolorida, né? E com esses desempenhos recorrentes em playoffs, a gente começa a ficar um pouco mais sem esperança, sem criar expectativa de que o Packers possa se aproximar de novo, quem sabe um dia, da conquista do Super Bowl. Eu acho que a gente tem que, pelo menos eu, vou começar a enxergar o Packers de outra maneira, sabe? Sem tentar criar muita ilusão, muita expectativa ao longo da temporada regular, porque eu vou pensar assim, pô, o que adianta o Packers chegar a fazer uma puta temporada dessa, com 13, 14 vitórias na temporada regular, legal, ótimo, lindo, maravilhoso, e chegar nos playoffs eu já sei que, né, com 1 ou 2 jogos vai pegar alguém e vai cair, porque não vai faltar aquele algo mais na hora da decisão, né? Aquele algo mais que acabou passando por vários fatores, como eu expliquei para vocês. Mas, acima de tudo, o que decepciona mais é que o nosso quarterback, né, falhou, e falhou feio mais uma vez, né, contra a sua suposta equipe de coração. Né, isso tem um peso muito grande, o desempenho dele em playoffs, né, pelos Packers é fraco, é contestável, é questionável. Então, isso é algo que, se ele quiser, né, continuar no Green Bay Packers, ele vai precisar mudar essa mentalidade, a forma dele jogar. Caso contrário, fica difícil a gente acreditar que podemos voltar nos playoffs, voltar a disputar um Super Bowl, né, algum dia. Mas é isso aí, pessoal. Então, resumo da temporada é essa. Uma alegria e empolgação inicial da temporada regular, que foi compatível com um tombo gigantesco e uma frustração do tamanho de Lambeau Field nos playoffs mais uma vez, o que já não tem causado surpresa, infelizmente. Mas, como a gente não desiste nunca, e torcedor é assim, passional, em setembro vamos estar de novo acreditando que é possível, a cada vitória, né? Mas sempre com aquele pezinho atrás, sabendo que na hora H pode ser que o time falhe de novo. Vamos ver. Sempre mantendo a esperança, talvez um pouco cega, de que as coisas vão melhorar na temporada que vem, a gente vai poder ser um time de novo, né, de chegada e não só, né, de temporada regular, porque ali realmente não vale nada. Se fosse pontos corridos, o Packers certamente já teria sido 2 vezes seguidas campeão, né? Mas como a regra do campeonato não é essa, exige mata-mata, exige jogo eliminatório, quando chega ali, o Packers dá aquela famosa farofada. Então vamos torcer para que na próxima temporada muita coisa mude internamente, né? Mentalmente no elenco, né, a ponto de que a equipe se fortaleça para voltar a disputar um Super Bowl. É isso aí, pessoal. Em breve volto com mais vídeos no canal. Grande abraço a todos. Vamos curtir essa triste off-season, né? Mas sem, né, nos desligar completamente dos nossos Packers. Muita coisa pela frente vem aí. Em abril já tem draft, negociações rolando, saídas e vindas, renovações importantes podem estar a caminho também. A gente vai estar acompanhando tudo isso com vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Go Pack, go!